Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil, o programa semanal de estudo da Bíblia. Começamos na semana passada uma nova temporada, mais uma vez estudando o livro do Apocalipse. Na semana passada conhecemos os convidados que vieram para o Cevisa, aqui em São Paulo, participar das gravações. E hoje vamos começar o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Então quero convidar você a em casa tomar a sua Bíblia com seus amigos, com sua família. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse e vamos começar a partir de agora uma jornada que vai durar 18 semanas. Nós iremos nestas 18 semanas estudarmos todos os 22 capítulos do livro do Apocalipse. E hoje você vai descobrir que, diferente do que muitos ensinam e pensam, o Apocalipse não é um livro selado, não é um livro encoberto. Pelo contrário, é uma revelação. E nesse livro, Deus registrou para a humanidade os eventos que teriam lugar antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Por isso, seja bem-vindo a mais um Bíblia Fácil. E eu queria saudar também a todos os amigos que estão conosco aqui no Cevisa para começarmos o estudo desse livro. Saudar aqui o pastor Neto, o pastor Renato, a Janete, o Cláudio, a Rosângela e o outro Cláudio. A gente tem que distinguir aqui o Cláudio carioca do Cláudio gaúcho, né? Os dois Cláudios conosco nessa temporada. Sejam muito bem-vindos, viu? Estamos prontos para começarmos essa viagem através do Apocalipse? Pois nós vamos começar bem. Nós temos um presente para dar a vocês. Vocês sabem que nós temos uma Bíblia toda especial do programa Bíblia Fácil. Ela contém um guia de estudo de Daniel e Apocalipse e nós queremos, presentear agora a vocês com esta linda Bíblia para que ao longo dessas semanas a gente possa conhecer mais a respeito desse livro maravilhoso que é o livro de Deus. Então, um presente do programa para vocês. E você em casa pode estar se perguntando: pastor, e o meu presente? Ah, nós temos um presente para você também. Se você quiser receber em casa uma revista com todos os temas que nós iremos estudar aqui no programa, basta você telefonar para o nosso número 0 operadora 12 21 27 3121. Lembrando que você tem que ligar em horário comercial. As nossas atendentes vão pegar os seus dados postais e essa linda revista com todos os 18 temas que vamos estudar aqui serão enviados para a sua casa através dos correios. Por isso você não paga nada, é um presente da Novo Tempo para você. Nessa revista você tem um questionário com várias perguntas alusivas aos temas. Se você responder esse questionário e enviar para Novo Tempo, se você acertar pelo menos 70% das questões, você pode ganhar ainda um DVD do livro do Apocalipse. São 18 programas gravados na Ilha do Cavaco, em Angra dos Reis, e você vai conhecer mais a respeito desse livro. Esse é o presente da Novo Tempo para você. Agora que estamos todos com a Bíblia, nós vamos então começar uma grande viagem através do livro do Apocalipse. Você sabe que no Apocalipse todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Por isso nós devemos olhar com atenção para esse livro. E o primeiro tema que nós vamos estudar vai falar a respeito do poder que esse livro tem e de como ele chegou até nós. Abra sua Bíblia aí no primeiro capítulo de Apocalipse e vamos começar lendo uma promessa que nos é feita ao estudarmos esse livro. Apocalipse capítulo 1, olhe comigo o verso 3. Você que está em casa, leia comigo esse verso também. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Olha que linda promessa nos é feita aqui. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que quer dizer a palavra bem-aventurado? Feliz, né? Então, feliz aquele que faz o quê? Aquele que lê ou aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia. Então, se nós queremos a felicidade, a real felicidade, que só Deus pode nos dar, ela advém
através do estudo da profecia. Por isso, há uma bênção para todos os estudantes do Apocalipse. E nós vamos ser beneficiados com esse estudo. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante: contagem regressiva para o futuro. Você irá perceber hoje de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta um cronograma divino. Ela nos leva ao futuro. Ela apresenta os eventos que vão ter lugar na história desse mundo. Então, se você quiser saber o futuro, você não precisa buscar em outra fonte. Nós temos que buscar na Bíblia. De fato, iremos aprender que a Bíblia é a única fonte autorizada da verdade. Agora, nós aqui no Bíblia Fácil temos um costume, e você já sabe disso: a gente nunca começa um estudo sem antes buscar a Deus em oração, para que o Espírito Santo, que inspirou João e os outros apóstolos e profetas, possa agora nos iluminar para compreender aquilo que eles escreveram. Então, vamos orar juntos? Vamos fechar nossos olhos e buscar a Deus? Pai querido, estamos reunidos mais uma vez com a Tua Palavra em nossas mãos. Queremos começar uma nova temporada de estudos desse livro. E ao iniciarmos pelo capítulo 1, queremos convidar ao professor Espírito Santo que venha estar em nosso meio, que ilumine nossa mente e que nos abençoe ao buscarmos compreender os mistérios desse livro. Que Ele nos conduza durante essas semanas no aprendizado da Tua vontade para a nossa vida. E é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Pois bem, já buscamos a direção de Deus para o estudo e agora queremos dar início ao capítulo 1 do livro do Apocalipse. Você vai perceber que são 20 versos e nós vamos então começar hoje uma introdução deste que é o último livro da Bíblia. Eu queria começar perguntando para vocês: o que nos reserva o futuro? O que vai acontecer nos próximos dias da história? Como isso vai impactar a nossa vida? E que tipo de preparo nós devemos fazer para esse futuro que está chegando? Você se lembra, talvez vocês vão se lembrar, do voo da American Airlines 965. Esse voo partiu de Miami, nos Estados Unidos, em direção a Cali, na Colômbia. Era o dia 20 de dezembro de 1995. O clima dentro do avião era um clima de Natal. Inclusive, o próprio piloto desejou a todos os passageiros um feliz 1996. E esse avião decolou com mais de 160 pessoas. Quando estava se aproximando do seu destino, Cali, na Colômbia, ele havia saído com um pouco de atraso. Eles tentaram antecipar a aterrissagem. E quando ele estava se aproximando, começou a conversa do piloto com a torre de comando. Mas, por alguns incidentes, o piloto, que deveria virar a aeronave numa direção, ele de repente virou em outra. E quando ele pensou que ele estava se aproximando do aeroporto, na realidade ele estava numa direção oposta, e o que aconteceu foi que ele chocou-se contra as montanhas. Por incrível que pareça, 4 pessoas sobreviveram nesse acidente, mas todas as demais morreram tragicamente. As autoridades começaram a investigar o que havia acontecido, porque o voo da American Airlines 965 havia caído. E eles descobriram que por 4 motivos, 4 falhas, é que derrubaram esta aeronave. E entre elas, eu queria destacar 2 com vocês. A primeira delas, a incapacidade de efetuar a aproximação pelos pilotos desta aeronave. Eles começaram a conversar em inglês, depois um pouco em espanhol, e se percebeu que há uma necessidade de que
os controladores de voo falassem melhor a língua inglesa. Um outro ponto, falta de conhecimento da posição e situação atual. Porque ao invés de estar se dirigindo de Tulua para Rosso e depois Cali, eles começaram a fazer uma curva em direção a Bogotá. E quando tentaram corrigir o curso da aeronave, eles chocaram-se contra as montanhas. Por uma questão de 30 metros, a aeronave não escapou das montanhas. Por muito pouco, eles não sobreviveram. Mas por que essa tragédia aconteceu? Eu chamo a atenção de vocês. Falta de conhecimento da posição e situação atual. De fato, eles não sabiam ao certo aonde estavam. Por isso, qualquer manobra era perigosa. Você olhando para o cenário mundial e percebendo, por exemplo, as crises que têm afetado o mundo, os altos e baixos de nossa economia, a corrupção generalizada em todos os países, os eventos religiosos se intensificando, a onda do ecumenismo. Você acha que essas coisas são por acaso? Não, nada disso é por acaso. Todas elas fazem parte de um pacote dos acontecimentos finais da história do nosso planeta. E nós não sabermos nos situar na história, no momento em que nós estamos vivendo, à luz da profecia, pode ser tão perigoso quanto foi a aproximação do 965 do aeroporto. Você que nos assiste em casa, a mensagem é para você. Nos dias que estamos vivendo, se nós não soubermos a nossa atual posição, se nós não soubermos a direção correta para onde caminhar, a nossa vida espiritual, profissional, pessoal, pode ser tão desastrosa quanto este voo da American Airlines. Por isso, a palavra de Deus, e só ela, pode nos mostrar a direção segura, pode nos mostrar por onde caminharmos, aonde pisar com segurança. Só a palavra de Deus. Agora, quando falamos em Apocalipse, o que vem à mente de muitas pessoas são misérias, fomes, guerras. Alguns até consideram que o Apocalipse é o fim da história da humanidade, um desastre de proporções globais, mas nós iremos aprender ao longo das páginas desse livro que o Apocalipse fala para nós de esperança. É luz que Deus derramou para o nosso planeta. É informação enviada do céu. Agora, infelizmente, para muitos, o Apocalipse está assim, completamente selado, completamente preso, trancado, trancafiado. E até muitos estão ensinando por aí que o Apocalipse não pode ser compreendido, que Deus não nos tornou clara a sua mensagem. Agora eu pergunto, há lógica em Deus colocar um livro na Bíblia que seus filhos não pudessem compreender? Há lógica nisso? Você ter na Bíblia um livro que Deus coloca que ele não pode ser compreendido? Se não pudesse ser compreendido, por que Deus colocou? Qual seria a intenção dele? Então é lógico supor que tudo o que está na Bíblia está patente à nossa compreensão. Agora o que acontece é que nós não podemos nos conformar em ficar na superficialidade. Nós temos que nos aprofundar no conhecimento da Bíblia. E é por isso que estamos aqui, porque o Bíblia Fácil é um programa que se propõe a mergulharmos um pouco mais fundo, a sairmos da superficialidade e a entendermos o que Deus tem para cada um de nós. Assim, eu queria convidar você e você de casa também para que nós começássemos esse estudo. Vamos ler então o primeiro verso do Apocalipse. O que diz aí? Apocalipse 1, verso 1. Pastor Neto, você pode ler para nós esse verso, por favor? Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Por favor. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Obrigado, pastor. Revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem que o Apocalipse, bem como todo o Novo Testamento, foi escrito na língua grega. E no original, o livro começa assim: Apocalipse de Jesus Cristo. E no português se traduziu Revelação de Jesus Cristo. Porque a palavra Apocalipse é uma palavra grega e ela quer dizer revelação. Aí eu pergunto, o próprio nome já não está dizendo de que esse é um livro revelado? Aí diz que é uma revelação de quem? De Jesus Cristo. Para mostrar a quem? Aos seus servos. Quem são os servos de Cristo? Nós somos os servos de Cristo. E aqui no livro do Apocalipse, você vai perceber que são tratados não apenas no tempo presente, quando ele foi escrito, mas no tempo futuro. Olha o que diz Apocalipse 1:19. Pastor Renato, você pode ler esse verso para mim? Apocalipse 1:19. 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então veja bem, escreve, pois, as coisas que viste, as que são, estamos falando do presente, certo? E as que hão de acontecer, estamos falando do futuro. Isso quer dizer que o livro do Apocalipse, ele se destina a dois momentos especiais. Primeiro, o presente, os dias de João, o autor, quando ele foi escrito. Segundo, o tempo do fim, os dias atuais, como iremos descobrir, os nossos dias. Então o Apocalipse, ele tem uma mensagem particular para o primeiro século da era cristã e ele tem uma mensagem especial para o último tempo, a última era da igreja cristã. E nós iremos aprender isso. Há uma mensagem para os dias de João e há uma mensagem que percorre toda a história até chegar ao fim da história humana, como nós iremos aprender. Bom, alguns de vocês já visitaram Paris? Já visitaram? Janete e Cláudia já foram a Paris. Eu também já visitei essa linda cidade. Ali, por exemplo, visitar a Torre Eiffel, né? Que experiência maravilhosa. E ali é o Museu do Louvre, ou então a Catedral de Notre Dame. Paris, a cidade das luzes, né? Como é conhecida. Vocês sabiam que a França, ela está na profecia apocalíptica? Vocês sabiam que o Apocalipse fala da França? Um outro detalhe, vocês sabiam que o Apocalipse também fala a respeito dos Estados Unidos? Você sabia que há uma profecia alusiva a Roma no Apocalipse? Você sabia que o Apocalipse nos ensina que todas as igrejas finalmente se unirão? Então, há eventos extraordinários que estão revelados nesse livro e que eu e você temos que descobrir. Agora, se nós ficarmos apenas buscando na mídia secular informações sobre o que vai acontecer, você vai ter apenas análise de teorias políticos, de estadistas, de economistas, sociólogos. Bom, se você olhar para o Apocalipse, você vai descobrir não apenas uma visão parcial das coisas que afetam o nosso planeta, como você vai entender o cerne da questão da história humana, da existência humana e para onde nós caminhamos. É por isso que o livro do Apocalipse é tão especial e nós temos que gastar tempo com ele. É por isso que eu quero convidar você que ao longo dessas semanas você esteja sintonizado aqui na Novo Tempo, quer seja pela TV, pela internet, mas que você se interesse por esse livro, porque ele vai falar para você dos momentos que estamos vivendo. Se esse livro contém uma mensagem especial para os nossos dias, não deveria ele merecer toda a nossa atenção? Pois bem, o Apocalipse é um presente de Deus para a humanidade, mas infelizmente muitos não abrem esse presente. Essa é a grande realidade. Mas Deus quer que eu e você conheçamos mais esse livro, porque o Apocalipse contém uma mensagem de esperança para todos os habitantes da terra.
Vamos responder algumas perguntas nessa parte inicial do estudo. A primeira delas, como o Apocalipse chegou até nós? Aqui mesmo, no capítulo 1, leia comigo os versos 1 e 2. Apocalipse 1, versos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Se nós olharmos bem para esse verso, nós vamos perceber que o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, mas quem é que deu esta revelação para ele? Deus. Aqui está dizendo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. E ele enviou por intermédio do seu anjo e notificou a qual apóstolo? João. Então você vai encontrar aqui que o Apocalipse é primeiro uma revelação de Jesus Cristo. Isso quer dizer que em cada capítulo nós temos que descobrir Jesus nele, porque é uma revelação de Jesus. Segundo ponto, o Apocalipse nasceu no coração de Deus. Deus entregou essa mensagem a Cristo. Jesus entregou essa mensagem para o seu anjo. O anjo deu para João na ilha de Pátimos. E João escreveu essa mensagem para os servos de Deus. Quem são esses servos de Deus aqui no Apocalipse? Você vai ver aqui que os servos de Deus são os cristãos das igrejas. Olha Apocalipse 1, verso 4. João, as igrejas que se encontram aonde? Na Ásia. Agora olha o verso 11. Dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quem são os servos de Deus a quem o Apocalipse foi destinado? As igrejas. Agora, estas 7 igrejas do Apocalipse não eram todas as igrejas cristãs da época de João. Ele escolheu, melhor, Deus escolheu 7 igrejas, porque essas 7 igrejas, elas têm uma representatividade que nós iremos aprender na semana que vem. Por que dessas 7 igrejas? Agora haviam outras. Então, os destinatários do conteúdo do Apocalipse foram os servos de Deus, os cristãos, os membros das igrejas que aí estão mencionadas. Então, eles receberam esse conteúdo. E quem foi o homem que Deus usou para registrar toda a revelação? João. Lá em Marcos 3,17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Sabe por que essa expressão filho do trovão? Por causa de um forte temperamento. João possuía um forte temperamento. Agora esse temperamento começou a ser transformado. E como que ele foi transformado? Pela convivência com Jesus Cristo. Se você olhar, Jesus levou João quando ressuscitou a filha de Jairo. João estava no Monte da Transfiguração. João estava no Getsêmani quando Jesus agonizou. João esteve ao pé da cruz com Maria. Na realidade, foi o único dos discípulos que não fugiu. E João foi o primeiro que correu ao sepulcro no domingo, assim que ele soube da ressurreição. Esse contato de João com Cristo mudou completamente o seu caráter. E ele tornou-se o discípulo do amor. De filho do trovão a discípulo do amor. E Deus escolheu esse homem para registrar a mensagem que hoje nós temos no Apocalipse. Por isso, você é o nosso convidado, para que através dos olhos de João, nós conheçamos as maravilhas da revelação de Deus e entendamos o que elas representam para o tempo em que estamos vivendo. Nós iremos para um rápido intervalo e quando voltarmos, nós iremos conhecer melhor o contexto em que foi produzido o livro do Apocalipse. Já já estaremos de volta.
Olá, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, no segundo bloco. Estamos no primeiro estudo do livro do Apocalipse. Hoje, contagem regressiva para o futuro. E tudo que vamos estudar nas próximas 18 semanas estão aqui nessa revista que a Novo Tempo preparou com muito carinho para você. E essa revista pode ser sua. Ela pode chegar à sua casa através dos correios, inteiramente grátis. Basta você ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Lembrando que você tem que ligar em horário comercial. As atendentes vão pegar os seus dados postais e nós vamos enviar para a sua casa através dos correios. Se você tem acesso à internet, acesse agora mesmo o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá você vai ver a arte dessa revista, você clica na arte, vai abrir um formulário que são as informações que nós precisamos postais para enviar a revista para você. Aproveita também para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/BíbliaFácilNT. Convida os seus amigos também para curtir essa página. Aí nós postamos materiais todas as semanas e aí você tem a chance também de fazer alguma pergunta que você queira a respeito dos temas que aqui estamos apresentando. No primeiro bloco, nós terminamos falando que o Apocalipse nasceu com quem? Com Deus, que entregou esta revelação a quem? Jesus. Jesus entregou para quem? O anjo. E o anjo entregou para quem? E João recebeu a ordem de escrever e enviar para quem? Nenhum outro livro da Bíblia passou por esse caminho. Por isso, também, esse livro é especial. Porque é um livro que nasce com o próprio Deus, que entrega para Cristo, que entrega para o seu anjo, vai para a mão do profeta e o profeta João escreve e manda então para as 7 igrejas. Terminamos o primeiro bloco falando que João era o discípulo do trovão, mas pela convivência com Cristo tornou-se o discípulo do amor. E por amor ele teve que sofrer o preço do discipulado, como veremos agora. Janete? Pastor, é sobre esse discípulo João. Okay. Eu já ouvi falar que ele era irmão de Jesus, carnal. É verdade ou não? Não, ele não era irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão por parte de pai que era Tiago. E você também tem o Judas, não o Iscariotes, mas esse mesmo que escreveu o livro de Judas antes do Apocalipse. Eles também eram irmão de Jesus por parte de pai. Mas João não era. Pois não? Pastor Arilton, esse livro, vou perguntar ao senhor, o Satanás deve ter ódio desse livro por esse processo ao qual o senhor se referiu, que é um livro que vem de Deus para Jesus, que dá ao anjo, que dá a João, que dá para nós. Então, uma revelação importante, passa por todo esse processo, é um livro único, é um livro que promete uma bênção para aquele que lê e entende. E, obviamente, que Satanás, eu creio que faça de tudo para que ele esteja obscurecido para nós. Eu acredito nisso também, viu, pastor Renato? Porque esse livro encerra verdades eternas. É verdade que o diabo odeia toda a Bíblia, claro, mas ele deve ter um ódio especial pelo Apocalipse, porque como nós vamos ver, lá nos capítulos 12 principalmente, 12 e 17 e 18, Satanás é desmascarado nesse livro. E ele odeia sem dúvida. Mas nós vamos aprender aqui sobre isso. Mas isso é verdade. O diabo odeia essa revelação. Talvez seria por isso que a gente encontra tanta divergência de interpretações que nunca chegam a uma conclusão dentro até de escolas teológicas. E eu falo isso por experiência própria. Será por isso? Claro. Eu acredito que o diabo também procura confundir a compreensão desse livro. E vocês vão perceber aqui que nós seguimos a uma escola de interpretação historicista, mas você hoje tem muitos cristãos, muitas igrejas, muitos centros teológicos que seguem uma outra escola, como a preterista, como a futurista, como a idealista, e nós iremos perceber de que a escola historicista é a que tem o bom senso de buscar a interpretação da profecia à luz da história. Nós entendemos que esta é a melhor escola. Sim, pastor Neto. Pastor, a Bíblia ela narra a respeito de
3 amigos mais íntimos de Jesus. Aham. Entre eles, João, João. que é Pedro, Tiago e João, né? E esse chamado de João para esta revelação do Apocalipse tem a ver com essa questão de ser amigo de Jesus? Eu acho que Cristo amava todos os 12. De fato, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz assim: eu trabalhei e eu orei para que nenhum deles se perdesse, exceto o filho da perdição, que era Judas. Mas sem dúvida que essa proximidade com Cristo propiciou a João esse privilégio. Agora tem um outro detalhe interessante. João era o mais novo dos 12. Era o discípulo mais jovem. Por isso, no final do primeiro século, ainda João está vivo. Então eu acho que pelo fato dele ser o mais jovem discípulo, Deus preservou a ele para que na hora certa ele recebesse essa revelação. E nós iremos descobrir aqui que todos os outros foram assassinados cruelmente. Só João vai morrer de morte natural. Mas são coisas que vamos descobrir ao longo do nosso estudo. Vamos voltar agora para um outro detalhe. Em que momento da história esse livro foi escrito? Quando o Apocalipse foi escrito? Estão lembrados quando estudamos o livro do profeta Daniel? O capítulo 7 falou sobre 4 animais estranhos, falou sobre um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e um animal terrível e espantoso. Esses animais representavam, respectivamente, os impérios da Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, que dominaram o mundo. E Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição do 4º império, Roma. Roma passou por 3 principais formas de governo, e uma delas, que é bem conhecida, são os imperadores, o imperialismo. Do ano 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, os imperadores dominaram em Roma. E nesta lista de imperadores, que começou com Augusto, nós temos no primeiro século um deles chamado Domiciano. E esse imperador Domiciano foi imperador de Roma dos anos 81 até o ano 96. Como os outros imperadores, ele não gostava dos cristãos e ele trabalhou fortemente para que eles fossem mortos. Inclusive foi ele quem condenou João a ser morto. E por ordem dele, João foi lançado vivo num tacho de óleo fervente. Mas, como Deus preservou a vida dos amigos de Daniel da fornalha ardente, Daniel da boca dos leões, João também foi preservado desse tacho de óleo fervente. E nenhum mal lhe aconteceu. Como não podiam matá-lo, o que o imperador fez? O desterrou para a ilha de Pátimos. E o imperador esperava que lá nesta ilha-prisão do império no primeiro século, a influência de João não mais fosse sentida na igreja cristã. Agora, o que ele não sabia é que ele estava enviando João para aquele que seria o cenário do Apocalipse. E a influência de João não só se estendeu à sua comunidade local do primeiro século, mas como através desse livro, ela se estendeu ao mundo inteiro. Porque o diabo não pode frustrar os planos de Deus. O diabo não pode. Deus tem seus planos e esses planos serão levados à consecução. É por isso que nós temos que conhecer esses planos, porque eles de fato acontecerão. Agora eu pergunto para vocês, imagina o sentimento de João lá nesta ilha. João já era uma pessoa idosa, no final do primeiro século. Alguns datam esse aprisionamento no ano 96. Veja, o ano 96 já haviam se passado mais de 6 décadas da morte de Cristo. João já estava idoso. E lá nesta ilha, como um preso, ele poderia até ter se sentido abandonado por Cristo, mas esse nunca foi o sentimento de João. Ele se apegou a Cristo com uma inabalável fé. E lá, vivendo nesta ilha, ele vai receber uma visita toda especial. Olha aqui no capítulo 1 o que aconteceu a partir do verso 10.
Apocalipse 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, ou brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Que extraordinário! Nesses versos que nós lemos, nós podemos identificar 11 características desse ser divino que se aproximou de João. Quais são elas? Ele andava entre os candeeiros, ele era semelhante ao filho do homem, ele possuía vestes talares, ele tinha uma cinta de ouro, cabelos brancos como a lã e neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhante ao bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão, uma boca que saía uma espada afiada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol na sua força. Quem é esse ser que João viu com esta beleza extraordinária? O próprio Cristo. João viu agora o Cristo ressurreto. Ele teve uma visão do Cristo glorificado. Ou seja, Cristo veio visitar a João cerca de 65 anos depois do último encontro. E João teve o seu coração aquecido pela presença de Jesus. Cláudio? Pastor, o que significa no versículo 10 esse achei-me em espírito? O que João quer dizer com isso? Ok. A expressão achei-me em espírito, ela é muito comum na Bíblia. É quando o profeta entrava em transe para ter a visão. Às vezes diz-se assim, achei-me em espírito, ou o Espírito do Senhor veio sobre mim, ou o Espírito do Senhor me falou dizendo. Então são expressões usadas pelo profeta para identificar o momento em que a revelação chegava até ele. Então esse foi o primeiro momento. João, ele diz assim, eu achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz. Ou seja, Deus, ele sentiu a presença divina e alguém veio falar com ele. Pastor Neto. Pastor, o texto ele narra essas características que há pouco foi lida pelo senhor, e algumas delas nós já podemos perceber o que significa, mas tem outras que fica mais complexo, porque quando ele diz assim, andava no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? Sabemos que candeeiro é luz, mas o que significa no Apocalipse esses 7 candeeiros? Muito boa a sua pergunta. Com essa pergunta, pastor Neto, eu queria introduzir um tópico para a nossa discussão também nesse livro. E qual é o tópico? Por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Por que é que Jesus aqui aparece andando entre 7 candeeiros de ouro? Por que é que ele tem 7 estrelas na sua mão direita? Por que é que foram dados esses símbolos? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, e você que está em casa, no Evangelho de São Lucas. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8. Vamos lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Na Bíblia que nós que estamos usando está na página 687. Página 687. Você de casa nos acompanhe, Lucas capítulo 8, veja comigo o verso 9. O verso 9 diz assim, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Verso 10, respondeu-lhe Jesus,
A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus falou assim, olha, vocês conhecem o reino de Deus e os mistérios. Agora há pessoas que não se interessam por isso. E por que eu falo em parábolas? Para que eles vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, ao leitor superficial não é permitido o adquirir o conhecimento que Deus tem. Deus não quer que você leia a sua Bíblia como você lê um livro de geografia. Deus não quer que você estude a palavra dele como você estuda uma matéria para a sua faculdade. Esse é um livro sobrenatural. Há poder nesse livro. E Deus quer que você mergulhe neste conhecimento. E só ao sincero pesquisador será revelado o conhecimento. Agora, por que é que o Apocalipse foi dado em símbolos? Pelo menos por 2 motivos. Primeiro deles, assim como Jesus usou símbolos e parábolas para ensinar, nós temos que mergulhar fundo para descobrir o sentido da profecia. Segundo, Cristo chocava com suas histórias. E o simbolismo do Apocalipse também tem a função de chocar as pessoas. Não para trazer medo, mas para levantar o interesse e criar a curiosidade. Você não fica curioso quando você vê 4 cavalos vindos, um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto, um cavalo amarelo? Você não acha interessante um animal que se levanta do mar, uma besta que sobe da terra, 7 anjos com 7 taças para derramar sobre a terra, uma mulher que foge de um dragão? Você não acha interessante esses simbolismos? Pois a princípio eles chocam. O interesse é suscitar a curiosidade e o desejo pelo aprendizado. Pastor Neto. Pastor, Deus, Ele dá essas revelações a João através desses símbolos. E uma pergunta que eu tenho é se Deus dá porque Domiciano queria calar a João para não pregar o Evangelho e levou ele para a ilha de Patmos. E como ele estava preso, ele precisava mandar isso para alguém, isso que ele havia escrito. E nem todos que ali estavam iriam levar aquilo que ele estava escrevendo. Era isso? Sim, mas teve alguém que foi encarregado por João de levar essas cartas. Alguém pegou essas cartas e levou para as igrejas às quais elas se destinavam. Agora eu queria responder a sua pergunta, a questão do simbolismo ainda, esses candeeiros. Olha agora Apocalipse capítulo 1, verso 20. O que você vai descobrir aqui em Apocalipse 1, verso 20? Que Jesus, ele dá o simbolismo, mas ele dá também o significado. Olha o que Cristo disse para João no verso 20 do primeiro capítulo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são o quê? As 7 igrejas. Ou seja, no Apocalipse você tem o símbolo, o candeeiro, mas o próprio Apocalipse diz o significado, as igrejas. Você tem aqui no simbolismo, no capítulo 1, um semelhante a filho de homem. Mas quando você vai para Daniel 7, Mateus 20 e 28, Jesus disse que ele é o filho do homem. Então é claro que é uma referência a Jesus. No Novo Testamento, Jesus é chamado de filho do homem 88 vezes. Então há dúvida de que esse ser aqui é Jesus? Nenhuma. Ou seja, o Apocalipse nos dá o símbolo, mas ele também dá a interpretação. Com isso nós concluímos de que Jesus é aquele que caminha entre os candeeiros, ou seja, ele está caminhando com a sua igreja, no meio da igreja, e ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são 7 anjos. A palavra anjo também significa mensageiro, e no grego a palavra angelos é aplicada não só ao ser celestial, anjo, mas é aplicado a homens, quando eles estão levando a palavra de Deus.
Então, aqueles que pregam a palavra de Cristo, Jesus os tem na sua mão. Você entendeu que João aprendeu aqui? Jesus está dizendo: João, você é um mensageiro meu, não se preocupa, você está nas minhas mãos. Janete. Pastor, como era visto esse livro, logo quando João escreveu naquela época? Porque só hoje que a gente está tendo essa revelação, né? Na realidade, algumas coisas que estão escritas no Apocalipse só puderam ser compreendidas quando elas se cumpriram na história. Então nós hoje, ao olharmos para o passado, usando a escola historicista de interpretação, a gente consegue compreender os mistérios do Apocalipse. Agora, para João e para os cristãos do primeiro século, muita coisa não foi elucidada. Eles entenderam as mensagens que foram destinadas a eles, mas as mensagens aos cristãos de eras vindouras, eles não compreenderam. Cláudia. Pastor, uma questão. Um homem comum, um estudioso, só um estudioso, né? Ele, sem a presença do Espírito, ele consegue ter a revelação dessas profecias? A sua pergunta é difícil, viu, Cláudio? Talvez ele possa até ter a compreensão delas num sentido teórico, mas esta revelação não terá efeito no coração dele. Tem muitas pessoas, quer dizer, a maioria das pessoas no Brasil sabem que Cristo salva, mas nem todos querem Cristo como Salvador. Então, o conhecimento teórico, ele tem o seu benefício, mas o sincero pesquisador da verdade tem que estar aberto à influência do Espírito Santo, porque por ser esse um livro sobrenatural, nós precisamos da guia do Espírito Santo para compreendê-lo. Eu acho que até certo ponto vai o conhecimento, mas não todo. Amigos, eu queria encerrar o estudo de hoje dizendo para vocês que Deus deu o Apocalipse e ele pode ser compreendido por um motivo a mais. Qual motivo? Dos 404 versos do livro do Apocalipse, cerca de 270 já estão no Antigo Testamento. Então João, ele vai recebendo imagens e visões que Cristo foi dando de coisas que já haviam sido dadas no Antigo Testamento também. Então o que temos que fazer? Quando estudarmos o Apocalipse, nós temos que ter como background, como pano de fundo, o Antigo Testamento. Então, quando encontrarmos os simbolismos aqui, temos que olhar para o Antigo Testamento. O que isso significava lá? Ou então, esperar que o próprio Apocalipse desvende o simbolismo, como ele fez aqui com os candeeiros e com as estrelas. Ele dá o simbolismo, mas ele dá a interpretação. E com isso nós vamos entender que o Apocalipse é um livro de bem-aventuranças. Hoje lemos a primeira, né? Aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Esta é a bem-aventurança que Deus tem para todos nós. E eu queria terminar apresentando para vocês esse homem, Antônio Afonso. Eu tinha 13 anos de idade quando começaram a ensinar a Bíblia para mim. Aí um dia esse senhor disse assim: Ayrton, você pode fazer umas visitas comigo? Ele me chamava de Ayrton, né? Eu disse: posso, irmão Antônio. E eu fui com ele. Chegamos na casa de uma família e ele começou a ensinar a Bíblia para a família. E ele disse assim: Ayrton, leia aí Mateus 24:14. E eu abri a minha Bíblia e lia. Ayrton, leia aí João 3:16. Eu abri e lia. Ayrton, leia Apocalipse 1:7. Eu abri e lia. E aí fizemos aquele estudo naquela casa, com aquela família. Fomos para uma outra família e ele continuou: leia para mim isso, leia para mim aquilo. Depois de várias visitas eu perguntei assim: irmão Antônio, o senhor não vai ler a Bíblia não? Só eu que fico lendo o tempo inteiro? Ele disse assim: eu não sei ler. É por isso que eu não leio. Eu falei: você não sabe ler? Não. Mas como você tem a Bíblia toda na mente? E ele disse assim: é porque eu pego os LPs do pastor Roberto Rabelo, esse pregador que já faleceu, e eu coloco os LPs, e eu fico ouvindo, e eu ouço e decoro. Eu não sei ler.
E eu comecei a aprender a Bíblia com um analfabeto. Cláudio, um analfabeto da leitura, mas um servo de Deus, a quem Deus revelou graça e conhecimento. Talvez você não saiba ler também. Sabe o que diz Apocalipse 1:3? Bem-aventurados os que ouvem. Você será feliz por ouvir e guardar. Talvez você saiba ler. Talvez você já tenha um doutorado em alguma área do conhecimento, mas seja um neófito com relação à Bíblia. Eu te convido, venha para esta aventura de conhecer o livro mais extraordinário que existe na face da Terra. E qualquer pessoa que comece a estudar a Bíblia terá sua capacidade mental ampliada para entender qualquer outra área do conhecimento humano. Há uma bênção de Deus para você. Eu queria que você ouvisse uma música agora, que a Cíntia Alves vai cantar. E enquanto a Cíntia cantar, faça a pergunta para você mesmo. Estou dedicando tempo ao livro de Deus? O Apocalipse é uma matéria conhecida para mim? Se não, tome agora a decisão de se tornar um aluno dedicado. Muito tempo eu busquei um ombro pra chorar, alguém que entendesse o meu coração e me amasse sem condição. Vaguei, voei, andei errante, como um pássaro sem lar, até encontrar um ombro amigo, onde pude descansar. Como tu, se entrega por amor, mesmo eu não merecendo, como tu, Senhor. Nunca encontrei um amigo que me entenda por completo, como tu. Lamento os dias que perdi, longe de ti, meu Senhor. Sempre estiveste junto a mim, esperando por meu coração. A felicidade encontrei quando em teus caminhos me entreguei. E hoje canto teu amor, Senhor, pois me deste a salvação.
existe amor maior do que este, da sua própria vida, em favor de cada um de nós. Quando João teve essa revelação de Cristo, ele caiu aos pés dele como morto. Jesus pôs a mão direita sobre ele e disse: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, não importa nem se você morrer, eu tenho as chaves da morte e como eu voltei à vida, eu posso dar a você a vida eterna, te trazer da morte. Não é esse maravilhoso Cristo que se apresentou para João? É o mesmo que se apresenta para nós. E Ele quer hoje ser o seu Salvador como foi o de João. Ele quer ser o seu amigo. Ele nunca se esquece de você. Mesmo que passe 65 anos, João nunca saiu da mente de Cristo. Ele tinha um propósito especial. E Ele tem para todos nós também. Ore comigo agora. Pai Santo, obrigado pela mensagem do Apocalipse, que apresenta um Cristo ressurreto, que tem o poder de vencer a morte e pode nos dar a vida eterna. Que o nosso coração seja Teu e que nós busquemos em cada capítulo desse livro uma clara revelação de quem é Jesus. E é em nome dEle que nós choramos. Amém. Obrigado pela sua companhia. Na semana que vem, estaremos juntos para estudarmos o tema As 7 Igrejas do Apocalipse. Eu espero por você.